Hoje é dia de festa! Gente, nós estamos aí numa viração do dia e é Páscoa. Se você está assistindo outro dia, legal, não se assuste, mas hoje mesmo, sexta-feira, dia 26 de abril de 2021, é dia de festa. Então seja bem-vindo ao Você Sabia. Se você é novo, clica aqui, a gente leva lá no começo. E olha, já vai deixando o like de Páscoa, já vai se inscrevendo e dando assinada de Páscoa aí, toca o sininho pro YouTube levar as coisas, novidades para você e adiante, beleza? Do que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de um negócio muito bacana que é a bênção contínua. A bênção continua? Sim, porque ela é contínua. A bênção contínua. Lá em Êxodo, no capítulo 29, verso 38, fala de um negócio muito louco. Lembra que o Velho Testamento é sombra do que havia de manifestar em Cristo? Vamos falar devagar? Sombra do que havia de se manifestar em Cristo. É isso mesmo. Lá em Êxodo, vamos ler esse texto aí, 29, 38, 39, diz assim: Isto é o que oferecerás sobre o altar, 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Sabe qual é o nome dessa oferta? Tamid. Tamid é continuidade, perpetuamente estender. Ou seja, então quando está escrito ali cada dia continuamente, isso quer dizer todo dia tinha que haver sacrifício. Se está escrito que todo dia tem que haver sacrifício, por que parou? Porque Jesus já foi sacrificado. Mas como? Se era 2 cordeiros, como é que Jesus vai lá? Então, quais eram os horários desses cordeiros? Primeiro que você tem que entender que o templo tinha um horário de trabalho, um horário de serviço. O templo começava às 9 da manhã, o que nós chamamos na Bíblia de hora terceira, e o templo fechava após as 15 horas, antes do pôr do sol. Tá certo? Então, mais ou menos a jornada de trabalho era 8 horas. Como 8 horas? Tá fazendo conta errada? Não, porque o sacerdote tinha que entrar antes e sair depois. Beleza? Mas era mais ou menos daí que se tira a jornada de 8 horas. Não sei se você sabia, por isso que o nome é Você Sabia. Beleza? Mas que horas que era a parada? Se sacrificava 9 da manhã o primeiro cordeiro. Pará, pará. Deu uma falhada aqui o chofar, né? Bom, tocava-se o chofar e abria o templo. Então todo o serviço do templo começava a rolar. Agora minha pergunta para você é o seguinte: que horas que Jesus foi levado à cruz? Dá uma lida aí. Marcos capítulo 15, verso 25. Era a hora terceira quando crucificaram. Maurício, era a hora terceira. Bota mais 6 dá 9, porque a hora terceira é 9 horas da manhã. Ou seja, exatamente no horário que se sacrificava o primeiro cordeiro, estava ali Jesus sendo pregado na cruz. Que dia o homem foi feito? 6. Qual o número da besta? 666. O homem no controle. Quantas horas Jesus ficou na cruz? Eu sei que vai demorar para você fazer conta, vai ter que pegar calculadora, fazer um monte de coisa, mas vamos dar um tempo para você respirar. Que horas era sacrificado o último cordeiro? Maria, está escrito pôr do sol. A tradução está errada. Não é no pôr do sol. Na verdade, esse último cordeiro era sacrificado às 15 horas. Porque é o horário do sacrifício. Esse horário, 15 horas, é a hora nona. 6 mais 9, 15. Que hora Jesus morreu mesmo? Vamos ler lá em Mateus capítulo 27, verso 46, e depois um outro verso em diante. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus, clamando outra vez, verso 50, com grande voz entregou o Espírito. Hello! Que horas era isso? Eita, às 3 horas da tarde. Volta a pergunta da calculadora. Jesus vai para a cruz 6 da manhã. Não, às 9 da manhã. E que horas que ele sai, que ele morre? 3 da tarde. Quanto tempo dá isso? 6 horas. Morrendo por todo o ar. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, dores, maldição, tudo nessas 6 horas. Ele foi o primeiro e o último. O primeiro cordeiro do dia e o último cordeiro do dia. E hoje não preciso mais ter sacrifício perpétuo, porque o sacrifício dele fala perpetuamente. Sabe o que significa tamid? Tamid é continuidade, perpetuidade, estender. Sabe o que significa então? Jesus é o sacrifício perpétuo por todos os meus problemas e os seus problemas.
Ele não está mais na cruz. Hello? Ele ressuscitou. E onde ele está? À direita do Pai intercedendo por nós. Porém, o sacrifício dele fala até hoje. É maior do que o sangue de Abel, do que qualquer outro sangue. Ele é a nossa bênção contínua. Através dele você tem acesso contínuo às bênçãos. Bênção eterna, perpétua. Jesus é o nosso tamid. Ele é o primeiro e o último. Ele é o princípio e o fim. Então, para de reclamar todo dia. Acesse o sacrifício contínuo, porque a bênção é contínua, a vitória é contínua. E a vitória é daquele que entrega a vida para o Senhor. Tamo junto ao infinito e além. Feliz Páscoa!